Alô, amigo da Associação Comercial, Industrial e Agrícola, minha saudação, meu grande abraço a você que está conosco aí no nosso canal de comunicação da ACIL. Estou ao lado da professora Elis Radman, que esteve conosco, está conosco aqui em Leme, mas esteve aí proferindo uma palestra no nosso segundo Integra Ação. Professora, a senhora deu uma palestra brilhante. A senhora, os atributos da senhora, qual é a função da senhora? Eu sou socióloga, sou mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou diretora do IPO, Instituto Pesquisas de Opinião. Para quem quiser conhecer, é www.ipo.inf.br. Bom, eu vou até começar de uma forma mais difícil para a senhora, porque eu confesso que eu acompanhei para e passo a sua palestra. Eu fui muito atento e eu saí assim temeroso do nosso futuro. O avanço tecnológico, ele tem dois lados. Ele tem um lado benéfico, mas tem um lado que está nos assustando, não é verdade? Sim, a tecnologia ela traz grandes benefícios, os benefícios são fantásticos, desde o aumento da produtividade, a nossa capacidade de interação, as relações de lazer. Hoje você consegue se conectar com um familiar distante, consegue acompanhar o que está acontecendo dentro de casa com a família, câmeras de segurança cuidando das casas, enfim. Os usos são fantásticos, mas também tem os malefícios. E um dos principais malefícios que nós discutimos aqui, que é quase que uma doença social, é o individualismo, o aumento do individual, as pessoas utilizando os celulares nos restaurantes, um casal de namorado utilizando o celular, os pais trocando o jantar pelo uso do celular, cada um comendo no local da sala. Cada vez as pessoas conversam menos, cada vez as pessoas falam menos, e isso diminui a relação. Ah, você vai me dizer, mas elas estão falando com tudo e com todo mundo ao todo tempo. Sim, mas sem uma convivência social, sem um compromisso coletivo, sem uma relação maior. Tem algumas áreas, eu prestei atenção, que a senhora falou, inclusive, sobre como as coisas deveriam ser e como elas de veras estão funcionando agora, no campo político, no campo, por exemplo, da educação, do trabalho, da família. Em verdade, tem alguns valores invertidos aí, né? Sim, nós discutimos muito aqui que, por exemplo, se a gente pegasse os partidos políticos deveriam visar o bem comum, o interesse coletivo. E hoje a população reconhece que os partidos políticos verificam ou trabalham pelo interesse próprio. Nós discutimos, inclusive, aqui que, nesta semana, o Congresso Nacional está recebendo um grande aporte de emendas parlamentares, enquanto a Polícia Rodoviária Federal está tendo um contingenciamento de gastos, ou seja, menos para a segurança e mais para a emenda parlamentar para que os deputados sejam favoráveis, apoiem o presidente. É este o debate? Então, quando os partidos políticos perdem a sua função, perde o princípio do Estado. O Estado só existe para o bem comum. Quando trabalha em interesse próprio, nós temos um problema. A segunda discussão que nós fizemos, as entidades de classe, elas devem ser próximas bases. E as entidades de classe, a gente está falando das entidades empresariais, das entidades patronais, das entidades de bairro, todos os tipos de entidades representativas. Então, se um sindicato está distante dos seus associados, óbvio, você tem um problema. O sindicato deveria fazer a representação da sua categoria, e isso não está ocorrendo. Se a gente vai discutir, então, por exemplo, educação, a educação deveria ter disciplina. E o que tem se verificado? Um maior percentual de indisciplina. Os estudos com professores indicam que, quando a gente verifica quais são os problemas de condição de trabalho, o principal problema diz respeito à indisciplina do aluno. Há 10 anos atrás, essa discussão era economia, dinheiro ou a chefia. Agora é a indisciplina do aluno. Por quê? Porque as famílias estão terceirizando a responsabilidade para os professores. E dão, por exemplo, um celular para o seu filho e dizem, meu filho, você vai utilizá-lo em sala de aula porque se a mãe quer falar contigo. A professora manda desligar o celular, o pai vai lá e diz, olha, ele não pode ficar sem o celular. E o professor nos pergunta numa pesquisa, o que eu faço quando um aluno não desliga o celular? Ou fica me filmando em sala de aula? Ou fica procurando a resposta do trabalho da prova no celular? Como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? Como é que lida com isso? Então, nós temos que criar disciplinas, nós temos que criar regras, nós temos que dizer o que é certo e o que é errado. Ou seja, não é correto um aluno em sala de aula
utilizar o celular, mas isso tem que ser discutido dentro de casa para que a professora depois só referende. Agora, não pode o pai dar a mãe dar um princípio e a professora dar outro. Na verdade, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos com princípios diferentes, nós não estamos com valores comuns. O celular pode ficar dentro da mochila, mas no silencioso. O aluno só pode pegar no final da aula para falar com o pai e com a mãe, mas ele não pode responder à mãe aonde está a roupa que ele deixou fora do lugar no horário de aula. Mas parece que tem pais que não se deram por conta disso. Vou dar um outro exemplo. O Facebook, ele é feito apenas para crianças a partir de 13 anos. Só pode ter 13 anos para te cadastrar. Muitos pais cadastram filhos menores de 13 anos e criam um segundo delito, que seria um crime de falsidade ideológica, botando uma falsidade para a criança. Tem professores que ensinam, inclusive, em sala de aula, a fazer isso, ou seja, as crianças que não têm Facebook. Então, tem uma mistura do que é certo e o que é errado por conta do mundo digital que cria dificuldades. Dificuldades no pensamento dos professores e dos pais. A criança olha para os dois e diz o seguinte: eu vou fazer o que eu quero, já que eles não se acertam. E aí, esse ditado nós já conhecemos lá de trás, né? Quando cada cabeça é uma sentença. Mas voltando na discussão do que é e deveria ser, saindo da educação e indo para o mundo do trabalho, o mundo do trabalho deveria ter comprometimento. E nós verificamos cada vez mais displicência, que são pessoas que não estão muito afim de receber uma ordem da chefia, principalmente as pessoas com menos de 30 anos, no primeiro problema que encontram no trabalho, eles abandonam o trabalho e, entre aspas, estou indo, porque nem meu pai me manda, que dirá o meu patrão. Então, essa é uma discussão também dessa geração Y, que tem muitos direitos e poucos deveres. E nós, a sociedade, somos responsáveis por isso. Os pais, com a vontade de dar para os seus filhos uma melhor condição, acabaram protegendo demais os seus filhos, ao ponto que muitos dos filhos não têm preocupação nem de cuidar dos seus pais. Esses filhos, eles não têm deveres nem para com os seus pais, porque eles não são preparados para servir à sociedade e nem para servir às suas famílias, porque eles são servidos pelos pais. Os pais servem, os pais protegem, os pais cuidam e tudo que é demais faz mal. Então, nós temos que estar cuidando disso. Nós não podemos ter um filho de 25 anos dentro de casa e ele não tem responsabilidade com as contas de luz, com as contas de água, abandonar o primeiro trabalho porque o chefe xingou. E ele tem que ser ensinado que ele tem um compromisso para com os pais. Vejam, nós temos um problema da reforma previdenciária, que está dizendo o seguinte: vamos demorar mais nos aposentar. E num cenário em que os filhos não estão preocupados com os pais, o que vai acontecer no futuro? Então, realmente, o debate hoje foi para preocupar. Olha, ou nós entramos nesse jogo e começamos a discutir o que nós temos e o que nós queremos ter, ou o que nós temos e o que nós podemos ter, ou nós vamos ter problema lá atrás e vamos pagar a conta. Bom, foi muito bom essa colocação que a senhora fez, porque quem não acompanhou a palestra da senhora conosco aqui na Associação Comercial, agora entendeu o meu ponto de vista. Quando a senhora conduziu a palestra dessa maneira e chegou nesse ponto, eu estava temeroso. Como é que vai ser o futuro? Qual é a solução para isso? Aí, o final da palestra da senhora falou sobre a solução. Qual é? Então, a solução, ela encadeou até com uma palestra anterior, a do Osmar, que falou muito da questão do associativismo. O Osmar, que trabalha na FACISC, em Santa Catarina, e Santa Catarina é um dos estados precursores do DEL, Desenvolvimento Econômico Local. O DEL é uma metodologia que vem da Europa e que ela trabalha a ideia do capital social. Então já é um evento que está andando e com resultados. E já com resultados, dizendo o seguinte: temos um problema, só que esse problema não tem solução sem participação, sem adesão. Mas é uma participação que envolve consciência, envolve debate, envolve educação e envolve novas práticas. Nós temos, inclusive, que mudar comportamentos na rua, dentro de casa, nas escolas, no trânsito. Nós discutimos um pouco a ideia de levar vantagem em tudo, para poder trabalhar... Famoso jeitinho. Para poder trabalhar pela coletividade, para poder trabalhar pelo bem comum, nós vamos ter que abrir mão do interesse próprio, né? Ou seja, nós temos que parar com a ideia de sempre ganhar vantagem naquilo que não é correto. Definir o que é correto, não tirar vantagem do que é não correto e criar mecanismos, técnicas de associativismo. Nós discutimos a Câmara Setorial dentro do DEL, Desenvolvimento Econômico Local, trabalha a lógica da ampliação da força do município, que questiona, inclusive, a federalização, e diz o seguinte: olha, lá pelas tantas nós temos que discutir a municipalização, uma parte dos impostos tem que ficar no município, até porque nós verificamos e mostramos 4 doenças do Estado, que uma delas é a corrupção, outra é a carga tributária,
burocratização, a burocracia muito grande, a ineficiência dos serviços públicos e os privilégios, a usurpação do Estado. Isso a sociedade enxerga fortemente. Para ela aderir, nós discutimos o seguinte, tem que mostrar a verdade, tem que mostrar a identificação, novos valores e ter um propósito claro, para que as pessoas possam aderir a uma nova causa. E essa nova causa, discutindo as câmaras setoriais, é como se tu fosse discutir o seguinte, olha, a opção política, os rumos de Leme na saúde, na educação, na infraestrutura, é uma discussão do prefeito, do município, mas não só dele. As entidades têm que participar, os intelectuais, a universidade tem que participar, as entidades de classe têm que participar, os sindicatos têm que participar, as ONGs têm que participar. Então, tem que fazer câmaras setoriais para discutir as políticas públicas, as opções políticas do município e buscar uma melhoria, uma vocação, algo que seja bom para todos. É importante a gente ter em mente, quando só um ganha, não é bom. Para terminar, então, professora, a gente pode dizer que a solução existe e ela está mais perto do que a gente imagina. Está dentro das nossas casas e na nossa cidade. Com certeza. Ela está na essência da democracia. A solução está em voltar ao como deveria ser. Professora Elis Hardman, falando conosco aqui no nosso canal do YouTube, da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo legado que a senhora nos deixou. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, meu amigo internauta.